Oi, meus amigos, eu sou a Fana Lopes e esse é o nosso cantinho especial para falarmos da Palavra de Deus. E agora tem uma novidade, eu estou também no Instagram e lá eu vou compartilhar com vocês um pouquinho mais da Fana Lopes, vou colocar algumas fotos, alguns vídeos curtinhos sobre a Palavra de Deus, então me siga lá também. O endereço é Fana_Lopes e vai ficar aqui na descrição do vídeo. E ainda tem pouco conteúdo lá porque eu ainda estou aprendendo a lidar com essa ferramenta que para mim é muito nova, mas aos poucos eu vou acrescentando mais novidades. Então não deixe de me seguir no Instagram para que a gente fique juntinho lá também. Hoje eu quero te fazer refletir um pouquinho sobre a sua capacidade de enfrentar desafios. Como é que você tem enfrentado os seus problemas? Você é bom nisso? Ai, meu Deus! Como é que a gente reage? Como é que você tem reagido diante de uma situação de pressão, de uma situação de estresse? Como é que você fica depois de passar por uma situação muito difícil? Você é capaz de se recompor, de se levantar e de continuar marchando? Ou você é daqueles que tem ficado pelo meio do caminho, murmurando, se lamentando e fazendo publicidade da sua dor? Se você tem se sentido assim, se você tem sentido dificuldade de se levantar depois de uma queda, se você não consegue se recompor, se reerguer depois de uma batalha, então não saia daí. Pegue a sua Bíblia, pegue o seu cafezinho, o seu chazinho e fique bem ligadinho, porque o nosso tema hoje é resiliência, atitudes que determinam a sua altitude. Então vem pra cá. O texto que a gente vai ler hoje está lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículos 25 a 27 e depois o 32 e o 33. Vamos ver o que diz esse texto. 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 25 a 27, depois 32 e 33. Diz assim a palavra de Deus. Fui 3 vezes fustigado com varas e uma vez apedrejado. Em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos. Versículo 27. Em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Agora a gente vai para os versículos 32 e 33 que dizem assim. Em Damasco, o governador preposto do rei Aretas montou guarda na cidade dos Damascenos para me prender. Mas num grande cesto me desceram por uma janela da muralha abaixo e assim me livrei das suas mãos. Esse texto é um texto muito interessante, em que Paulo fala dos sofrimentos pelos quais ele passou por amor a Cristo. E por esse texto a gente consegue perceber mais ou menos o que Paulo viveu, o que Paulo enfrentou por amor ao Evangelho. As viagens missionárias de Paulo não foram nada fáceis. Nesses textos que nós lemos, a gente consegue ter uma leve noção das aflições de Paulo por amor ao Evangelho, como eu falei. E aqui ele está falando de uma parte do que ele sofreu. Mas Paulo enfrentou toda sorte de provações e sofrimentos também, desde a sua conversão. Ele passou longos períodos sem comer, sem água, sem dormir, e às vezes ele não tinha nem roupa suficiente para se proteger do frio. Ele foi perseguido em Damasco, rejeitado em Jerusalém, esquecido em Tarso, apedrejado em Listra, açoitado em Filipos, ele foi escorraçado lá em Tessalônica, ele foi enxotado de Bereia, chamado de impostor em Corinto. Ele enfrentou feras em Éfeso, ele foi preso em Jerusalém, enfrentou um naufrágio na viagem para Roma, foi picado por uma cobra lá em Malta. Mas ao chegar algemado na maior metrópole do mundo, a capital do império, Paulo escreveu sua carta aos Filipenses, dizendo que o que tinha acontecido com ele tinha contribuído para o progresso do Evangelho. Paulo sabia desde o início do seu ministério que ele ia sofrer muito por amor a Jesus. Mas nada deteve esse homem tão resiliente, que de perseguidor dos cristãos, ele se transformou no maior plantador de igrejas da história do cristianismo. Aquele que fez tanta gente sofrer por causa do Evangelho de Cristo, estava passando agora pela mesma dor,
pelas mesmas agruras. Mas o sofrimento de Paulo não foi em vão. Por causa do sofrimento dele, os crentes foram mais encorajados a pregar a palavra. Enquanto Paulo esteve preso, ele não podia visitar as igrejas, então o que ele fez? Ele começou a escrever cartas. E essas cartas são um verdadeiro tesouro para nós hoje. Elas têm edificado a igreja de Cristo, têm consolado e instruído os cristãos e têm trazido milhares e milhares e milhares de pessoas todos os dias para os braços do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Será que eu e você, no lugar de Paulo, será que a gente teria ido até o fim dessa missão? Será que depois de açoites, de apedrejamentos, depois de passar por fome, sede, de passar frio, será que a gente teria prosseguido? Como disse Paulo, né? Paulo disse, eu completei a carreira, eu guardei a fé. Será que a gente teria também guardado a nossa fé, combatido o bom combate, teríamos chegado até o fim, completado a nossa carreira? Muitas vezes na nossa vida a gente tem um propósito e a gente começa firme nesse propósito até que apareça a primeira dificuldade. E então a gente diz assim, quer saber? Isso está difícil demais, não vai dar para continuar. Mas o que Paulo fez? Cada provação, com certeza, deixou marcas na vida de Paulo, deixou marcas na vida dele. Mas ele foi em frente, porque ele tinha um propósito. Depois de cada adversidade, ele se levantava, se recompunha e seguia em frente. Sabe aqueles filmes que a gente assiste de vez em quando na TV, que aparece um mocinho e esse mocinho passa por tantas agruras, por tantas perseguições, por tanta dificuldade, que tem hora que a gente até pensa assim, pronto, agora acabou para ele. Dessa ele não escapa. Fim da linha para esse mocinho. Mas de repente, eis que o mocinho ressurge das cinzas, luta bravamente e vence o seu inimigo. É mais ou menos assim. A gente via Paulo passando por tanta dificuldade, mas de repente suas forças eram renovadas em Deus e ele continuava avançando, porque ele tinha um firme propósito. E essa capacidade de Paulo de se levantar, de se reerguer, de se recompor depois de provas tão difíceis, faz a gente pensar, de onde vem essa força? Por que ele não desistiu? E a resposta está lá no livro de Efésios, lá no capítulo 6, versículo 10, que diz assim, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E a gente precisa entender que as nossas batalhas, elas não são vencidas na força do nosso braço. Nós dependemos do favor de Deus sobre as nossas vidas. Olha o que diz lá no livro de Salmos, no capítulo 44, versículo 3. Salmos, eu vou ler bem rapidinho aqui para vocês. Salmos 44, versículo 3, que diz assim, pois não foi por sua espada que possuíram a terra, nem foi o seu braço dos homens, né, que lhes deu a vitória, e sim a tua destra, a destra de Deus, e o teu braço, o braço de Deus, e o fulgor do teu rosto, porque te agradastes deles. É interessante, às vezes a gente acha que a gente vai vencer uma batalha, uma guerra, na nossa força, na nossa inteligência, na nossa capacidade, e não é. Uma vez eu vi uma reportagem na televisão sobre uma mulher que tinha saído para trabalhar e deixou seus 2 filhos pequenos em casa. E quando ela voltou, sua casa tinha pegado fogo e seus 2 filhos tinham morrido no incêndio. Num dia só, ela perdeu tudo o que ela tinha, seus 2 filhos e a casa com tudo que tinha lá dentro. Para onde ela iria agora? Como ela ia seguir em frente depois desse baque tão grande? Então, quando a repórter foi entrevistar essa mulher, eu pensei assim, ela vai chorar, vai se lamentar e vai dizer que agora a sua vida acabou. Mas para minha surpresa, ela disse, tá doendo demais, mas eu preciso continuar. Eu sei que Deus vai me dar forças para seguir em frente.
essa força, essa capacidade de se levantar depois de uma queda, essa capacidade de se reerguer depois de um grande baque, depois de uma grande perda, essa força não está em nós mesmos, mas ela vem de Deus. Olha o que está escrito lá no livro de Isaías, no capítulo 41, versículo 10. Eu vou ler aqui rapidamente para vocês. Isaías 41, 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Lindo esse texto, eu amo esse texto. A gente sente realmente a mão do Senhor nos sustentando todos os dias. O Senhor ainda fala por meio do profeta Isaías que os que nele esperam, os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, porque o Senhor é quem dá vigor ao cansado e multiplica as forças àquele que não tem nenhum vigor. As viagens missionárias de Paulo não falam só de dor, de sofrimento, mas elas falam também de superação. Elas falam da capacidade e da possibilidade da gente se levantar depois de um grande baque, depois de uma grande queda e seguir em frente. Foi possível para Paulo e vai ser possível também para a gente. Porque o mesmo Deus que capacitava e que fortalecia Paulo, Ele está aqui hoje para te capacitar e te fortalecer também. Todos nós um dia vamos passar por adversidades, por situações traumatizantes, situações de pressão, de estresse, de tensão, seja no trabalho, seja nos nossos relacionamentos, no nosso casamento, no nosso relacionamento com os nossos filhos, nas nossas finanças. E essas situações, elas podem gerar desequilíbrio, instabilidade emocional, elas podem gerar também desânimo, uma sensação de impotência, uma vontade de desistir de tudo. Então eu quero que você pare um pouquinho e responda uma coisa. Como é que você tem enfrentado essas situações de pressão, esses baques da vida, essas quedas? Tem uma frase muito interessante que diz assim: mais importante do que o que acontece com você é como você reage a esses acontecimentos. Como é que você tem reagido? Você se desespera? Você desiste de tudo? Ou você respira fundo, busca forças em Deus e segue em frente? Tem gente que diz assim: diante de uma situação de pressão, de estresse, eu surto mesmo. Eu não sei lidar com perdas, com situações difíceis, eu perco o equilíbrio e acabo fazendo besteira. Então tá na hora, ainda dá tempo, da gente aprender sobre resiliência. A resiliência, ela é uma capacidade, uma habilidade que pode ser desenvolvida. A gente pode aprender a equilibrar as nossas emoções ao longo da nossa vida. Então, eu e você podemos desenvolver um comportamento resiliente. Mas o que é essa resiliência? É uma capacidade que eu já nasço com ela? A resiliência é a capacidade da gente suportar pressões e depois da gente voltar ao estado normal. É a capacidade de ser flexível diante das lutas, diante das adversidades. É a capacidade da gente se adaptar àquelas situações difíceis, mas mantendo o equilíbrio e evitando então o sofrimento desnecessário. Algumas pessoas já nascem com uma maior tendência à resiliência, mas essa habilidade ela pode também ser aprendida e treinada todos os dias. Então você pode pensar assim: mas eu não nasci resiliente, mas a gente pode aprender a resiliência, a gente pode treinar a resiliência. Para você entender melhor um pouquinho sobre o que é a resiliência, eu quero que você olhe comigo agora. Olhe para essa liguinha aqui que está na minha mão. Quando você sofre alguma pressão, alguma situação de tensão, é como se você fosse esticado. E em alguns casos a gente é esticado até o nosso limite máximo. Mas aqui a gente tem que lembrar que Deus nunca nos dá uma prova maior do que as nossas forças. Está lá em 1 Coríntios 10, 13. Ou seja, Ele nunca nos estica para nos quebrar. Então, enquanto Ele me estica, Ele está me dando a oportunidade de me tornar mais flexível para aguentar a pressão.
Ele está me ensinando sobre dependência dele, sobre ser mais maleável diante dos problemas, sobre ser mais humilde para me adaptar às novas situações. Então, quanto mais flexível, mais maleável eu sou, mais possibilidade eu vou ter para aprender com essa situação e para fazer as adaptações necessárias, mantendo sempre o equilíbrio emocional, para que eu consiga, depois que passar da pressão, eu voltar ao meu estado normal e seguir em frente. A gente pode comparar a resiliência também à vara do salto em altura. Sabe aquela vara que enverga até o limite máximo sem quebrar e depois volta com tudo e lança o atleta lá para o alto? A pressão que você está sentindo hoje é para te lançar para cima. E aqui fica um recadinho para você. A sua atitude vai definir a sua altitude. Então o importante é não parar, é tirar proveito de todas as situações, é não se desanimar diante da pressão, é ser resiliente, é ser flexível a ponto de enfrentar e de encarar as mudanças que vão acontecendo. Tem gente que detesta mudança, tem gente que resiste, mas a gente precisa dessa flexibilidade para a gente se amoldar, para a gente se adequar ao que vai acontecendo de mudança. Olha o que Paulo fala lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículos 8 e 9 e o versículo 16 também. Diz assim, Paulo falando, né? Versículo 8. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. E o versículo 16 diz assim: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Todos nós, de tempos em tempos, nós somos testados na nossa habilidade de adaptação, isso é, na nossa capacidade de resiliência. O principal objetivo da resiliência não é restaurar o nosso passado, mas é nos dar condições para a gente dar um salto para frente. É a habilidade de manter o seu propósito enquanto você se adapta a novos métodos e a novas situações. Por exemplo, muitas pessoas nesse período de pandemia que a gente está vivendo, elas infelizmente perderam seus empregos. E alguns podem ter pensado assim: pronto, é o fim da linha para mim. Eu não tenho mais idade e nem mais vigor para procurar um novo trabalho. E eu nem mais estou com idade para aprender nada. Mas outras pessoas podem ter pensado assim: eu sei que vai ser difícil, mas eu preciso sustentar a minha família. E eu não tenho outra renda, eu não tenho de onde tirar dinheiro, eu não tenho dinheiro guardado, então eu vou me adaptar a um novo estilo de vida, a um novo modelo de trabalho, porque eu tenho um propósito, que é sustentar a minha família. Então, se eu trabalhava 6 horas por dia, agora eu vou trabalhar 8. Se eu precisar fazer um curso de especialização para conseguir um novo trabalho, eu vou fazer. Eu vou fazer um curso intensivo de maquiagem, por exemplo, um curso de corte de cabelo, eu vou aprender a fazer unha, eu vou fazer quentinha para vender. Então, eu preciso me adaptar a um novo estilo de vida, eu preciso ser flexível para passar pela situação de estresse, pela situação de pressão. Então, eu preciso me reinventar. Isso é resiliência. Tem uma frase que diz assim: se os seus problemas te fazem cair, os seus sonhos vão te fazer levantar. E a pessoa resiliente, ela é flexível, ela é moldável, ela é ensinável. Ela sabe que para não perder o seu propósito, ela precisa se tornar um camaleão que muda de cor de acordo com o ambiente em que ele está. Ou seja, então essa pessoa precisa dançar conforme a música. E eu me lembro que eu trabalhava num certo banco e para fazer o meu trabalho eu usava uma máquina de datilografia. Eu não sei nem se vocês sabem do que eu estou falando. Eu amava aquela máquina de datilografia. Eu era rápida, ágil nessa máquina, porque eu já conhecia bem essa máquina, aquele modelo, e eu já estava acostumada com ela, com todas as teclas, enfim. Estava tudo ótimo até o dia em que o computador apareceu para atrapalhar tudo.
Isso foi em 1991, eu acho. Gente, como eu ia fazer para aprender a mexer naquilo? Eu não ia mais precisar das minhas fitas corretivas para apagar os erros do texto. E no início, então, eu resisti, mas eu fui logo avisada pela chefia. Ou aprende, ou tá fora. E o que eu fiz? Cursos e mais cursos. Diante daquela situação de pressão e de estresse, eu precisava me adequar ao novo modelo, ou eu estaria fora. E eu conheço pessoas que, diante de uma situação de desemprego, elas não se flexibilizam, elas não aceitam mudanças, ainda que isso mine o seu propósito. Então elas dizem assim: eu me formei em Direito, então eu me recuso a trabalhar em outra área. Eu tenho curso superior, então eu não aceito nada que não valorize o meu diploma de graduação. Eu prefiro ficar desempregado a aceitar esse trabalho, que não reconhece todo o meu potencial. Isso é falta de flexibilidade. Diante de uma situação de pressão, de estresse, de um momento difícil, a gente precisa ser flexível. A gente precisa estar aberto a essas mudanças para a gente seguir em frente. Tem um ditado bem antigo que diz que nós não podemos controlar os ventos que sopram no nosso barco, mas nós podemos ajustar as velas para nós chegarmos ao nosso destino. E é exatamente o que a pessoa resiliente faz, é isso que a pessoa resiliente faz. Ela ajusta as velas do seu barco para ela chegar ao objetivo. Então, diante de uma adversidade, ela faz ajustes daqui, adaptações dali, ou seja, ela se flexibiliza, porque o que importa para ela é chegar ao seu destino. Vocês se lembram do milagre da multiplicação dos pães? Está lá no Evangelho de João, no capítulo 6, versículos de 1 a 15. E o texto diz que a numerosa multidão que seguia Jesus, ela estava com fome. Então André, o irmão de Simão Pedro, disse assim para Jesus: Senhor, tem um rapazinho ali que tem 5 pães e 2 peixes. Então Jesus pediu que eles trouxessem esses 5 pães e esses 2 peixes. Então, nas mãos de Jesus, o milagre aconteceu. A multiplicação dos pães ali aconteceu, né? E diz a palavra que todos ali comeram até se fartar e que ainda sobrou o suficiente para encher 12 cestos de pães. Talvez você esteja pensando assim hoje: mas o que eu tenho é tão pouco, como é que eu posso me adaptar a essa nova situação? Eu não tenho nem por onde começar, eu perdi tudo. Se você perder o chão, Deus vai te dar asas. O que você tem hoje? É justamente disso que você precisa para fazer o seu futuro acontecer. O que você tem hoje é exatamente a ferramenta que Deus te deu para criar o seu futuro. Aquele rapazinho disse assim: eu só tenho 5 pães e 2 peixinhos. O que você tem hoje? Eu só tenho essa máquina de costura, por exemplo, e tem muita gente garantindo o sustento da família nessa pandemia, fazendo máscaras para vender. Então você diz assim: mas eu só tenho essa moto usada. Tem muito pai de família fazendo entregas com uma moto usada. Eu só tenho essa bicicleta, eu só tenho essa malinha aqui com um alicate, com 2 esmaltes, um bolinho de algodão e uma acetona. É suficiente. Eu só tenho essa malinha de ferramentas. Eu só tenho esse fogão, eu só tenho esse forno. Faça o seu futuro acontecer a partir daquilo que você já tem nas suas mãos. Seja resiliente, seja flexível para se adaptar ao novo e não perder o seu propósito, o seu objetivo, não perder de vista o seu propósito. A sua crise atual, ela vai te levar a um novo estágio da sua vida. Eu já vi várias reportagens sobre pessoas que, por terem perdido os seus empregos, principalmente agora nesse período da pandemia, né? Elas começaram um novo negócio, e às vezes começaram até despretensiosamente mesmo, uma coisinha modesta. E hoje elas administram grandes empresas. Essa atitude definiu a altitude dessas pessoas. Deus está trabalhando por você. Tudo o que você precisa para o seu futuro já existe no seu presente. Já está aí nas suas mãos. Então faça germinar as sementes que Deus já colocou nas suas mãos. Deixe isso florescer.
E sempre que eu falo de situações de pressão e de estresse, eu gosto de fazer um paralelo entre esses nossos desafios e a capacidade de resiliência do bambu. Você conhece o bambu? Você já viu um bambu? Ser como o bambu significa ser resiliente. Ou seja, é saber que às vezes a adversidade ela pode até me dobrar, mas ela não vai me quebrar. É assim que é o bambu, assim que acontece com o bambu. Quando você olha para o bambu, o que você pensa? Você vê ali uma arvorezinha fraquinha, tão frágil, mas essa arvorezinha aparentemente tão fraquinha, tão frágilzinha, ela é capaz de suportar invernos muito rigorosos e verões extremamente quentes. Às vezes as únicas árvores que ficam de pé depois de uma grande tempestade são os bambus, por causa da sua flexibilidade. Eles se envergam, mas eles não se quebram. Nas regiões onde o inverno é muito rigoroso, os bambus, para suportar o inverno, o peso do gelo e as temperaturas muito baixas, eles se curvam e vão se envergando, mas à medida que a neve para, o gelo vai se derretendo, o sol começa a brilhar, eles começam a se erguer de novo e eles voltam ao seu estado original. E tem um provérbio chinês que diz assim: não há que ser forte, há que ser flexível. Então, você não precisa ser forte para você conseguir alcançar os seus objetivos, atingir o seu propósito. Você precisa ser flexível, porque a força não está em nós, a gente viu. A força vem de Deus. Deus é quem nos fortalece. Nós somos fortalecidos na força do seu poder, como nós lemos anteriormente, né? Quantas vezes a gente já teve que se dobrar, teve que se envergar até quase chegar ao chão para não perder o nosso propósito? A flexibilidade, ela me mostra o quê? Novas possibilidades. Mas a rigidez, ela é perigosa, porque ela bloqueia a minha visão muitas vezes e me faz, às vezes, até desistir do meu propósito. Tem uma história muito interessante de um garoto e seu avô. Eles estavam em casa e do lado de fora estava acontecendo um grande temporal. O menino então ficou muito assustado pela força do vento e ele chamou a atenção do avô e mostrou para ele que lá fora o que estava acontecendo? Muitas árvores, e árvores muito grandes, estavam sendo arrancadas do chão pela força do vento. Mas uma coisa chamou a atenção daquele garotinho. Ele viu que uma toceira de bambu se dobrava até quase encostar no chão, mas ela não foi arrancada. Então ele ficou intrigado e perguntou para o seu avô assim: vô, por que o bambu não se quebrou e não foi arrancado pelo vento como as outras árvores? O avô então disse para o menino assim: é por causa da humildade do bambu, que diante da força do vento se encurvou para ele passar. Olha que linda a história. A humildade, ela cabe em qualquer lugar e ela nos leva a lugares mais altos. Experimenta a humildade. Tem uma frase de um autor, que eu não estou me lembrando agora o nome, que diz assim: dificuldades preparam pessoas comuns, como nós, para destinos extraordinários. Então as dificuldades, elas nos levam a esse patamar do extraordinário. E é nas grandes batalhas que Deus prepara os seus melhores soldados. Martin Luther King Jr. disse que a verdadeira medida de um homem não é como ele se comporta em momentos de conforto e de conveniência, mas é como ele se mantém em tempos de desafio. Diante dessa situação tão difícil que você pode estar enfrentando aí agora, você pode estar pensando assim: e agora? Não sei nem por onde começar. Mas eu tô aqui hoje para te dizer o seguinte: comece pelo começo. Uma viagem de 1000 milhas, ela começa com o primeiro passo. O caminho se faz quando a gente se põe a andar nele. Deus me chama e Deus te chama agora para um passo de fé. E tem uma canção que eu acho muito linda, que ela diz assim: para atravessar o mar, coloque o pé na água. Para chegar do outro lado, você precisa acreditar. Deus quer abrir o mar para você, mas antes
Você precisa crer. A gente precisa dar o primeiro passo, o passo de fé, para que o mar se abra. Tem uma metáfora antiga que diz assim: um barco vai para o norte, o outro vai para o sul, impulsionados pelo mesmo vento, mas é a disposição das velas e não o vento que determina a direção de cada um deles. Não é o vento das circunstâncias que determina o seu sucesso ou o seu fracasso. Não é o vento das circunstâncias que vai te dirigir, mas o modo como você coloca as suas velas. Mas o que são essas velas? São as nossas atitudes diante dos problemas. Então, seja mais flexível, seja mais maleável, seja mais humilde, seja mais resiliente, seja mais alegre e não perca o seu objetivo de vista, porque o importante é chegar ao destino. E lembre-se, a sua atitude vai determinar a sua altitude. Amém? Essa foi a mensagem de hoje. E se você gostou e acha que ela vai inspirar também outras pessoas a aprenderem a habilidade da resiliência para seguirem em frente e chegarem também ao seu destino, então compartilhe, dê aí o seu like, ative o sininho e se inscreva no canal, para que a gente esteja aqui de novo na próxima semana, juntinhos, vivendo a palavra de Deus. Obrigada pela sua companhia, um grande beijo, fiquem com Deus e até lá, se Deus quiser.